Colares, Pará, 1977. A médica Welaide Cecim Carvalho segura a mão de um pescador tremendo. No peito dele, 2 queimaduras redondas e perfeitas. Ele repete, a luz veio do céu. Ela examina as marcas de perto. Não há explicação médica. O homem também apresenta sinais de anemia severa, como se tivesse perdido sangue sem ferimento aparente. Não é o primeiro caso. Nas semanas anteriores, pescadores relataram uma luz intensa descendo sobre seus barcos. A luz os paralisava, depois queimava. Testemunhas descrevem um objeto metálico em forma de disco, com luzes coloridas. Alguns dizem que ele emergia da água, outros que descia direto do céu. A comunidade dá um nome ao fenômeno: chupa-chupa, a luz que suga o sangue. Dezenas de moradores relatam queimaduras e desmaios depois do encontro. O medo toma a ilha. À noite, famílias acendem fogueiras, batem panelas nas portas. Dizem que o barulho e o fogo afastam as luzes do céu. O prefeito José Ildone Favacho Soeiro recebe os relatos, um após o outro. Ele decide agir. Envia um pedido oficial à Força Aérea Brasileira, sediada em Belém. Uma médica sem explicação, pescadores queimados, uma ilha inteira em pânico. O que exatamente desceu sobre Colares naquele ano e por que a Força Aérea decidiu investigar? Setembro de 1977. Em Belém, o brigadeiro Protásio de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional, recebe os relatos de Colares sobre sua mesa. Ele determina a criação de uma missão militar para investigar as luzes. A operação recebe um codinome, Prato. À frente dela, o brigadeiro coloca um jovem capitão da aeronáutica. Seu nome é Wirangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. Holanda embarca para Colares em outubro de 1977. Ele não acredita no que ouviu. Para ele, os relatos soam como histeria coletiva de uma comunidade isolada. Ao desembarcar, o capitão monta sua base de operações. Ele reúne agentes de inteligência do Serviço de Informações e uma equipe médica militar do próprio ICOMAR. A primeira missão vai de 20 de outubro a 11 de novembro de 1977. Toda noite, a equipe se posiciona nos pontos de maior incidência. Câmeras prontas, cadernos abertos. Nas primeiras noites, nada acontece. Holanda observa o silêncio da vila. Ele começa a duvidar que exista qualquer fenômeno real por trás dos relatos. Então as luzes aparecem. Primeiro poucas, depois em sequência. Testemunha após testemunha aponta o mesmo ponto do céu, sobre o rio. O método é rigoroso. Fotos, filmes em rolo, croquis desenhados à mão de cada avistamento. Cada registro recebe hora, local e nome da testemunha. Em 4 meses, a equipe documenta mais de 300 avistamentos e encontros. Tira centenas de fotografias. Grava horas de filme com as luzes noturnas. Na noite de 29 de outubro, um casal está na sala de casa. A esposa está grávida. Uma nave em forma de disco surge do lado de fora da janela. Um feixe verde atravessa o vidro. O relato descreve marido e esposa paralisados, sem conseguir se mover ou gritar. O feixe dura segundos, mas parece eterno. O caso chega às mãos de Holanda dias depois. O depoimento do casal é registrado, com hora, local e detalhes do feixe. É mais um arquivo numa pilha que só cresce. A doutora Welaide Cecim Carvalho examina o casal. Ela descreve queimaduras circulares aos militares que chegam. As lesões não correspondem a nada que ela já tenha visto na clínica. Um pescador chega até ela com os mesmos sintomas. Dias depois, ele morre. A doutora Welaide registra o caso e nota as queimaduras no corpo. A certidão de óbito é emitida sem exame. Nenhuma autópsia é realizada. As queimaduras que a médica examinou naquela manhã não aparecem no documento oficial. Militares pressionam a médica. Querem que ela assine um laudo de histeria coletiva. Ela se recusa a atribuir os ferimentos a causas psicológicas. À noite, sozinha, ela reúne seus prontuários. Teme que sejam confiscados e desaparecidos. Ateia fogo aos próprios registros para que nunca sejam apagados por outra mão. Em Belém, o jornalista Carlos Mendes já ouviu falar do chupa-chupa.
Ele viaja até Colares para apurar os relatos. Carrega um bloco de notas e uma câmera fotográfica. Mendes cruza caminho com o capitão Holanda na base improvisada da Operação Prato. Um representa a imprensa, o outro a Força Aérea. O mistério os aproxima. Enquanto isso, agentes do Serviço Nacional de Informações chegam à ilha. A suspeita oficial é infiltração comunista. Os agentes investigam moradores, pescadores, o próprio prefeito. O relatório do SNI descarta a hipótese. Não há elo com nenhuma célula comunista. O fenômeno segue sem explicação política e o mistério permanece em aberto. O CISA e o 4º Distrito Naval da Marinha também abrem investigações paralelas. Cada órgão produz seu próprio relatório. Nenhum deles aponta sabotagem estrangeira ou fraude. Holanda lê os laudos descartando espionagem e sabotagem. Nenhuma explicação convencional resta. À noite, ele mesmo passa a observar as luzes no céu sobre Colares. O ceticismo do capitão começa a ruir. O que ele vê não cabe em nenhum relatório de rotina. Holanda, o homem que veio provar a histeria, começa a duvidar de si mesmo. Janeiro de 1978. A Operação Prato é encerrada de forma abrupta. Os militares se retiram de Colares sem anúncio público, sem explicação para os moradores. Os relatórios, croquis e fotografias são recolhidos e classificados. Ficam trancados por quase 20 anos, fora do alcance do público e da imprensa. Holanda segue carreira na Força Aérea. Por 2 décadas, não fala publicamente sobre o que viu em Colares. O silêncio é quase absoluto. Em 1997, Holanda quebra 20 anos de silêncio. Em entrevista à revista UFO, ele descreve um encontro pessoal com um ser humanoide de traje metálico. O ser, segundo Holanda, tinha cerca de 1,5 metros de altura. Usava algo parecido com uma roupa espacial metálica. O capitão nunca havia dito isso antes. 3 meses depois, Holanda é encontrado morto em casa. A versão oficial fala em suicídio, com a corda do próprio roupão de banho. Família e amigos contestam a versão. Dizem que ele estava entusiasmado, falando sobre suas experiências. Nenhum sinal de desespero, segundo eles. Anos depois, Ademar Gevaer, da revista UFO, vaza relatórios, croquis e fotografias da Operação Prato. Pela primeira vez, o público vê os documentos. A posição oficial nunca mudou. Fenômenos luminosos não identificados. Sem confirmação de origem extraterrestre. Sem explicação alternativa definitiva. Micro-ondas, satélites, meteoros, percepção alterada, as hipóteses seguem sem provar nada. Décadas depois, as fotos, os croquis e as cicatrizes continuam existindo. Mas nenhum documento oficial explica o que realmente desceu sobre Colares. Nem porque o único homem que ousou contar tudo morreu logo depois de falar. O mistério não foi resolvido, foi arquivado. Se este caso te intrigou, deixe seu like, comente sua opinião e se inscreva no canal para mais investigações como esta.